Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho deste sábado, dia 23 de julho, Mateus, capítulo 13, versos 24 ao 30. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste a boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, amarrai-o em feixes para ser queimado, e recolhei o trigo no meu celeiro. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho de hoje é cheio de detalhes que poderíamos fazer aqui várias reflexões. Por exemplo, a boa semente lançada no campo, a boa semente da palavra de Deus, que o próprio Jesus semeou. Mas podemos pensar também no sono, né? Enquanto todos dormiam. Às vezes nós cochilamos, né? Nós dormimos. E quando nós dormimos, não prestamos muita atenção, o mal acaba crescendo, o inimigo semeando o joio. A falta de vigilância, muitas vezes, na vida da comunidade ou em nossa vida pessoal, acaba entrando ali a sementinha da maldade que vai depois fazendo um mal muito grande. Mas eu gostaria hoje de partilhar um pouquinho com vocês sobre a atitude dos empregados e a atitude do dono. Quando os empregados viram que tinha nascido o joio no meio do trigo, vão perguntar ao dono: o que aconteceu? O senhor semeou a boa semente, agora cresceu o trigo, o joio. O dono diz: olha, certamente foi algum inimigo que fez isso. Então, aqui, o dono tem uma consciência grande de que a questão não está na sua semente, mas o inimigo querendo fazer o mal, querendo espalhar a cinzana. Aí os empregados, afoitos, querendo talvez ser os puros, os mais santos: Senhor, quer que nós arranquemos o joio? Não, acalme. Pode ser que arrancando o joio vocês acabam arrancando o trigo, porque a planta, os pés são parecidos. Esperem a colheita, porque a aparência engana, mas os frutos não. Nos frutos conhecereis a árvore. Quando vier a colheita, saberemos separar muito bem o trigo do joio, porque o trigo produz trigo, o joio produz joio. Aí sim
será o tempo da separação. Querido irmão, querida irmã, com esta parábola, Jesus está já preparando os seus discípulos para um perigo grande na sua comunidade, de ontem e de hoje. O perigo do puritanismo. Quantas vezes nós temos essa tentação? Aquela pessoa que pecou, expulsa da comunidade, a excomunhão, né? A igreja até hoje, apesar dos papas cada vez mais usar menos essa ferramenta, mas existe, né? A chamada excomunhão. Mas não é só excomunhão oficial, né? Quantas vezes em nossas comunidades nós excluímos, expulsamos as pessoas? Ah, padre, mas pecou, mas fez o mal, mas fugiu do projeto de Jesus. Sim, o patrão aqui não está justificando que o joio é bom. O joio é ruim. O que ele quer dizer é que as aparências se enganam. E se nós julgarmos as pessoas somente pela aparência, pode ser que nós estejamos condenando o justo como se fosse injusto. Pode ser que nós estejamos excluindo da comunidade alguém que é trigo. E aí qual o critério que o patrão usa para não correr esse risco? Deixa crescer junto. É a paciência de Deus. Deixa crescer junto. Não queiram a comunidade de puros. Não. Faça o esforço de testemunhar o Evangelho com a sua vida. Faça um esforço em ser trigo. Faça um esforço de produzir obras de justiça e misericórdia. Mas não percam a paz. Se do seu lado tem algum joio, não percam a paz. Porque na hora certa vai aparecer. Uma pessoa não aguenta viver uma vida inteira de aparências? Não. Logo, logo, quem é joio vai mostrar os seus frutos. Não tem fruto. Jesus diz, no tempo da colheita, vou mandar que os agricultores primeiro cortem o joio, amarrem feixes e joga para queimar. E o trigo será recolhido. Querido irmão, querida irmã, um grande ensinamento para a nossa igreja hoje, num tempo de tanta polarização. Parece que de um lado estão os bons, do outro os ruins. Essa parábola se torna muito autêntica e válida. É preciso deixar caminhar juntos. E no tempo certo, pelos frutos, vamos reconhecendo quem é trigo e quem é joio. Que Deus nos livre da tentação do puritanismo. Que Deus nos livre dessa igreja, dessa comunidade de fé que tenta arrancar o joio. Pois pode ser que o trigo apareça joio e que o joio apareça ser trigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.